Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar em mais uma live, hoje trazendo um conteúdo de extrema importância à nossa educação, ao avanço da nossa educação, dentro do nosso Centro de Ensino Empresarial e Jurídico, nosso SEJU. Sou Renan Silveira, sou coordenador, um dos fundadores do SEJU. Tenho a honra e a grande felicidade de hoje bater um papo com o doutor Márcio Pugliese. É um professor formado pela USP, tem doutorado pela USP, doutorado em Educação pela PUC São Paulo e também em Filosofia. É livre docente em Direito, é formado numa gama de áreas aí, é um diferencial no mercado, um diferencial na parte da educação. Fico até lisonjeado, eu que sou de três áreas, do Direito, da Contabilidade e da Administração. Vi quanto viés o senhor tem aí, professor. Um leque bastante de estudo. Parabéns pela trajetória de estudo. Muito feliz aí com a sua participação, professor. Felicidade é minha, Renan. Vamos trabalhar aqui. O país precisa de gente moça, com muito sangue e vontade para fazer essa nossa terra chegar realmente onde precisa chegar. Precisamos ser felizes aqui. Perfeito, bem lembrado. E a felicidade começa investindo lá na educação, né? É isso. Ali que começa realmente a lapidar os novos louros, as novas tecnologias, né? Nada como a gente bater um papo aqui sobre a transformação telemática na educação. Professor, eu fico muito feliz mesmo por estar conversando com o senhor, pela bagagem que o senhor tem, pela experiência que o senhor tem e a facilidade de compreensão de diversas áreas do conhecimento distinto. E acredito que o senhor vai agregar muito conteúdo, muito mais valor, não só pela essa live, mas como por ver os cursos e parcerias e discentes que a gente vai prospectar. Fique à vontade, professor. Muito bem, Renan. Eu gostaria de dizer, antes de tudo, que é uma imagem não das melhores a respeito da educação. Todo mundo pensa em educação como uma maneira de alavancagem da própria vida, de conseguir recursos, de viver melhor, ganhar mais dinheiro. E esquece profundamente da enorme satisfação de compreender melhor o mundo. Não é? Essa é uma das razões de se estudar muitas coisas para poder compreender como as coisas funcionam. E uma das coisas é basicamente a seguinte, quer dizer, quando a Constituição diz lá que a educação é direito e dever de todos, ela, na verdade, está levando em conta questões de economia global, né? A economia do próprio país. Sem mão de obra adequada, não há investimento, particularmente investimento de estrangeiros. Me desculpe pelo ruído de fundo, a gente está numa redação de jornal e é quase impossível se conseguir silêncio, mas, de alguma maneira, não, tudo bem. A coisa quer dizer, que é importante que cada um de nós possa compreender a minha capacidade de prestar serviço, prestar trabalho. Eu, ao mesmo tempo, acabo conseguindo um outro resultado. Eu favoreço o meu empregador a ter um lucro maior e manter empregado. Isso é quando eu aumento a minha empregabilidade, é porque eu dou ao mercado o retorno necessário. Então, estudar, veja, não é apenas um direito, nem um dever, mas é um mecanismo de transformação do país e do próprio mercado. Então, quando alguém faz um cursinho a mais, ele se torna mais empregável, ele se torna mais capaz de receber paga pelo seu serviço e de fornecer ao mercado, vamos dizer, uma contrapartida cada vez mais significativa. Isso é muito importante pontuar. A outra coisa é que a educação, de modo geral, ela tem uma atividade de reprodução da própria sociedade. É através do ensino que nós acabamos por permitir que a sociedade se reproduza. Então, conforme as pessoas se aposentam, morrem, que os claros no mercado acabam aparecendo, os novos profissionais são formados para serem iguais e, frequentemente, superar esses profissionais que se retiram do mercado. Quer dizer, então, é um mecanismo socioeconômico profundamente denso, e que agora, com a pandemia, a gente começa a compreender ainda mais que a coisa mais importante é basicamente a seguinte: não importa a presença morta do aluno na sala de aula,
nem o aluno que liga lá o contato da aula à distância e vai fazer outras coisas e deixa sem a câmera ligada, porque ele realmente não está interessado no assunto. Realmente, o que é essencial é o profundo envolvimento do aluno, compreendendo basicamente que o ensino se dá a partir da possibilidade de resolver problemas. Então, vamos tentar explicar os 3 movimentos que estão envolvidos aqui. Uma. Quando eu me preparo, eu forneço um trabalho de mais qualidade, tenho um retorno melhor em geral para a minha vida e melhora as condições gerais de funcionamento do mercado. Segundo, a educação serve para ensinar a resolver problemas em determinadas áreas específicas. Isso é absolutamente central. Quer dizer, então, quando eu estou bem educado e sei resolver problemas, eu tenho emprego. Por isso que, frequentemente, os melhores alunos não são bem-sucedidos na vida. Por quê? Porque eles não aprendem a resolver problemas senão pelo processo que lhes foi ensinado. Eles são reprodutores e não criadores, eles não são criativos. Por isso que Gerald Brunner dizia isso há muito tempo, existe o raciocínio convergente e o raciocínio divergente. Os melhores alunos, em geral, têm raciocínio convergente. Eles replicam o que lhes foi ensinado e não criam mais nada. Os grandes criadores, os grandes produtores de inovação, são quase todos dotados de raciocínio divergente. Eles são capazes de, a partir do que lhes foi ensinado, produzir o novo. Isso é absolutamente central, ok? Então, esse é o segundo... Exteriorizar, né, professor? É a capacidade de exteriorizar, né? Exteriorizar e de criar, realmente. Eles são capazes de produzir coisas como Windows, como Google, como Facebook e daí por diante. Quer dizer, eles são capazes de ter ideias que não são a repetição do que já existe. Então, essa é a grande distinção profissional. O profissional que só é capaz de repetir e o profissional que é capaz de criar. Este cara vai ganhar dinheiro e terá uma empregabilidade muito maior. A escola precisa se voltar cada vez mais para isso. Pode falar, Renan. Senti que você quer falar. Perfeito. Hoje a gente enxerga um novo modelo de profissional, né? A cada tempo que passa, existe um novo modelo profissional. Isso que o senhor acabou de falar em relação aos mais aplicados, mais conceituados, não terem uma contrapartida financeira na vida, isso é muito interessante, porque a gente observa casos em diversas décadas. Se a gente trazer o conteúdo que o senhor acabou de falar sobre a área da tecnologia / informática, esses clássicos aí, o Steve Jobs, o Gates, não eram os melhores alunos, mas eles tinham a capacidade, sim, de reproduzir, de passar aquele conhecimento e de criar. O senhor falou muito bem nisso. Me lembra até a capacidade, fazendo só um parênteses aqui, da biografia do Mozart, um músico clássico que todo mundo conhece. Ele era um que não era muito bem visto nas escolas de música, né? Mas a capacidade que ele tinha de causar impacto e gerar aquele conteúdo, aquela força da música nas pessoas, fez com que ele criasse a sua própria identidade. Muito bem lembrado, professor. A educação do Brasil ainda consegue, há quanto tempo, na sua visão, transformar intelectuais em pessoas criadoras? Ou a nossa educação ainda tem aquela mentalidade de que o bom de escola é só nota? Pois é, então, o que a gente pode perceber ainda na educação brasileira é que as provas pedem que o aluno repita o que lhes foi ensinado. Né? Tal conceito quer dizer o quê? Aí o cara responde, o conceito tal quer dizer blá, 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 blá. Não apresenta uma situação de compare isto com aquilo, resolva este problema. Ainda não é assim. E os problemas que são resolvidos são aqueles que repetem os problemas que foram ensinados em aula. Então, quer dizer, enquanto nós não tivermos uma educação capaz de fazer com que o aluno pense, nós não teremos uma boa instrução. Os concursos públicos, e ninguém melhor que você, Renan, para saber disso, não é? Os concursos públicos, em geral, eles pedem repetição de coisas. O que diz o artigo tal da Constituição? A ação tal de tal tipo tem qual tipo de limite, não é? É repetição do que está escrito, não é realmente enfrentar um problema e resolver esse problema. E a tendência disso é durar muito tempo. O que eu acho, por exemplo, que a pandemia teve de virtude nesse sentido foi que ela quebrou um mito relevante que é o problema da aula presencial.
ela mostrou que o ensino à distância é capaz, sim, de transmitir conteúdos, de transmitir posições, de transmitir informações e fazer com que o aluno cresça da mesma maneira. Quer dizer, o ensino presencial, que tem essa marca, vamos dizer assim, europeia, né? Franco-portuguesa de formatação da educação, ela tem sido mostrada agora que não é tão necessária quanto se pensava. Na verdade, eu penso que aulas presenciais serão relevantes apenas para atividades laboratoriais. É no laboratório que será preciso que o aluno tenha participação efetiva para poder compreender como é que se manipula equipamento, como é que se monta, enfim, a armadilha teórica para apanhar o conceito que se quer aprender. Tirando isso, sabe, Renan, eu vejo que as coisas funcionam da mesma maneira, estando o professor presente ou remotamente posto. Eu costumo até brincar que, no futuro, a figura do professor, como a minha, por exemplo, será desnecessária. Você terá conteudistas que escreverão os conteúdos e terá apresentadores. Talvez até artistas que apenas repitam aquilo que está posto ali com mais entonação, mais presença, mais beleza, inclusive, conseguindo transmitir as coisas de uma maneira melhor, provavelmente. Quer dizer, eu sinto que cada vez mais essa figura do professor tradicional está tomando uma rampa de lançamento para o infinito. Isso é para lugar nenhum. Não será mais necessário. Não será mais necessário. Eu acho que nós temos que ganhar com esse momento aqui. E um desafio que é evidente para todos que labutam diariamente com educação. Claro. O ensino EAD, ele é remoto, ele é rápido, ele é acessível, mas ele requer um comportamento do aluno diferente. A disciplina, ela é muito mais fundamental, muito mais exigível para que você não acumule conteúdos, para que você realmente não deixe passar o tempo. E ao mesmo tempo que o EAD ele é acessível, nós estamos falando agora, abrindo um viés aqui, um ponto comercial, um parênteses comercial, algumas das nossas aulas nós teremos um robô. Enquanto eu estou te falando olá em português, ele fala Ni hao, Wachá Renan, My name is Renan. Ele vai levar o conhecimento da educação em várias vertentes. Isso é ótimo, fantástico. Mas o resultado, eu volto num ponto que o senhor falou, é a execução. Essa execução ainda é íntima, ainda é um ponto assim do próprio aluno se despertar. A nossa ideia de trazer cursos práticos, todos os nomes dos nossos cursos levam a prática na frente. Porque nós enxergamos, ao longo desses 40 anos, que não adiantava só ficar colocando conceitos pragmáticos. O que é um empregado? O que é a súmula? O cara precisa meter a mão. Desculpe o termo simples. Ele teria que meter a mão e, a partir do momento, construir a sua própria execução. Uma execução não seria engessada no modelo educacional, mas, assim, descobertas que ele pudesse fazer, e muito bem lembrado, volto a falar, e resultados os quais eles pudessem enxergar. Eu tive a pachorra de fazer um doutorado em educação, exatamente porque ensinar é uma coisa que me ocupa desde que eu tenho 17 anos de idade. Isso faz bastante tempo já, 50 anos. Então, o que acontece? O que eu tenho observado sempre, que quando se vai fazer alguma coisa, particularmente em direito, a grande questão do advogado, assim, ele aprende um monte de doutrinas, ele lê um monte de leis, ele armazena, faz provas, repete aquilo que lhe foi ensinado, quem disse, fulano de tal diz assim, cicrano diz assado, a corrente tal, a escola tal. E, no fim, quando chega assim, o cliente diga, eu tenho este caso, doutor, eu preciso resolver meu caso. Eu fui, meu imóvel foi a leilão, eu não fui citado, eu isso, aquilo outro, né? E a dívida não foi devidamente consubstanciada, eu não devo. Ele tem que saber como sair desse problema, ele tem que saber qual ação empreender, como empreender. Se ele faz uma declaratória para evitar uma sucumbência muito grande, que agora eles falam no valor econômico, a vantagem econômica da decisão, para cobrar também as caríssimas, né, custas processuais.
né? Os preparos absolutamente impensáveis, principalmente em São Paulo. Eu não sei como é Minas, mas São Paulo é uma coisa bem grave, os preços são altos em função do valor das ações. Ele tem que saber sair fora disso. Ele tem de achar soluções. Por isso que eu falo, o ensino do direito, se quiser ser uma prática transformadora, ela deveria fazer do Centro de Prática Jurídica o seu mais alto valor, porque ali acontecem as coisas. Ali é o laboratório, né? É o laboratório. É o laboratório do curso de Direito. É essencial. Você pega, por exemplo, questões trabalhistas, né? Você tem decisões que você olha e você fala assim, eu não entendo bem como ele pôde decidir assim. Como ele conseguiu decidir assim? Não é isso? Tem uma causa trabalhista que é lá de 1970, o cara continua cobrando até 2020. Como é que ele consegue, por 50 anos, continuar na cobrança de sucessores que nem foram noticiados isso, porque a certidão veio negativa? São coisas absurdas, mas acontecem. O aluno precisa saber lidar com isso. E é isso que eu tentei dizer na minha tese de doutorado em educação, basicamente se não mexer com os problemas, se não souber resolver os problemas, o curso de nada valeu. Basicamente é isso. E eu sei, por outro lado, Renan, que para fazer o concurso, o que vão cobrar dele é repetição, né, de textos legais, repetição de acórdãos, né, entendimento dos tribunais e daí por diante. É complicado. É uma difícil situação para quem pretende ensinar. Eu corro atrás do resultado imediato do concurso ou do sucesso geral na vida. O ideal seria correr atrás dos dois. Não é isso? Com certeza. E sem falar que, não desmerecendo o concurso, não desmerecendo, mas é uma performance de profissional diferente. Você vai só enxergar a capacidade hábil de solucionar quando ele estiver na prática, né? Isso. Agora, o profissional que já se forma e já vai para a labuta diária, né? Vai mexer com o processo, ele tem que ser rápido, porque o cliente só quer uma coisa, solução do problema dele, né? É isso. E essa solução, como o Sobrinho falou, não ensina nos bancos escolares. A gente está bem distante disso aí, bem distante disso aí. Professor, muito enriquecedor as explanações do senhor aí. Eu só queria fechar esse conteúdo conversando com o senhor a respeito de um tema. Nós falamos desses desafios de educação, tá? A questão da internet, onde que vai entrar um aspecto para somar, na sua opinião, nesse processo de conhecimento e resultado? Bem, tem vários fatores nisso. Eu acho que, por exemplo, mesmo esse jornal, que é o Diário Popular aqui de São Paulo, ele é pensado em templates, ele é pensado para ser lido em portáteis, né? Ser lido no computador, enfim, e não ter mais material impresso. A tendência de desaparecer o material impresso ou reduzir muito é muito grande. Então, nós começamos a viver um mundo de telas, né? De portabilidade de informações, de acesso a informações. Você pega, por exemplo, o Google Acadêmico, você tem lá os principais artigos para cada vamos dizer, para cada setor. Para quem falou outros idiomas, você tem o JSTOR, tem um monte de aplicativos que te dão informação de bibliotecas inteiras. E você tem motores de busca que você pega por palavra-chave temas e começa a ter toda essa informação. O seu trabalho é triar, né, fazer um benchmarking ali e descobrir do que se trata e compreender o problema. Mudou completamente esse mundo. Eu tenho uma biblioteca de mais de 20 mil livros em casa, até porque eu gosto dos livros, entendeu? Eu fui comprando ao longo da vida, estão lá. Mas eu raramente uso, eu vou direto, puxo na tela, e quando eu tenho alguma dúvida, eu vou checar com a fonte bibliográfica para poder compor. Porque, na verdade, o que as pessoas pouco percebem, Renan, é que saber uma coisa é uma coisa, vamos dizer assim, saber algo depende de muitos outros. Não sei se eu estou sendo bem claro. Quer dizer, quando Com certeza, sim. Eu sei alguma coisa, eu usei fontes, usei referências, eu compus o conhecimento de terceiros para produzir o meu conhecimento. Isso é absolutamente essencial para dar o passo seguinte, que é avançar além do que eles disseram. Quer dizer, essa é a postura geral. Então, toda essa, vamos dizer assim, toda a telemática, digamos assim,
ela nos conduz a algumas coisas. Primeiro, aulas presenciais cada vez menos, até porque o custo é muito elevado de manter uma estrutura, luz, água, limpeza, segurança, não é isso? Deslocamento, garagens, tudo isso desaparece com o EAD. O próprio tempo, né, professor? O tempo de percurso, né? Horas no trânsito. Não é isso? A pessoa mora longe, não tem acesso à escola, precisa mudar, pagar aluguéis, né, no local do seu estudo, tudo isso deve desaparecer inevitavelmente. O que sobra no fim disso tudo? Transmissão à distância, acesso telemático às informações, vamos dizer assim, triagem das informações, recompilação, repensamento e repensamento, e, finalmente, avanço, inovação. O futuro da humanidade passa, inevitavelmente, por inovações cada vez maiores. Nós saímos do mundo da industrialização e do capital financeiro para o mundo da sociedade de dados, isto é, para o mundo da informação. Sem isso, esqueça, nada mais vai acontecer. É basicamente isso. Realmente é a nova ordem, né? A nova sistemática, não só de ensino, como a economia, né? Tudo vai girar nessas plataformas digitais. E no mundo da educação, acredito que estamos longe, mais perto, né? Onde, para quem estudou há 15, 20 anos, fez alguma graduação, não teria esse acesso remoto, dúvidas e conversa com professores. Isso também facilitou bastante, né? Então, há, na minha visão, um lado de economia, principalmente questão do tempo, o gerenciamento do tempo hoje, nessa gama de funções que todo mundo tem que fazer, facilitou muito o ensino portátil, o ensino digital, que eu costumo falar, mas com certeza eu acredito que antes nós tínhamos mais desafios do que hoje. Acho que hoje nós temos bastante facilitadores. De acordo, e digo mais uma coisa, quer dizer, o aluno pode revisar a aula sozinho, ele pode retomar a aula, pega o arquivo e repassa a aula. Ele pode tirar dúvidas com o professor, pode interagir telematicamente. Quer dizer, então as coisas mudaram para muito melhor, na minha opinião. Porque você não fica mais segregado àquele horário de aula, né, para poder continuar trabalhando temas. Você pode trabalhar de qualquer local. Grande problema, como você bem colocou, é a disciplina do aluno, a vontade do aluno de aprender e a sua disposição de procurar as informações. Isso será cada vez mais importante. Perfeito, perfeito. Professor, eu agradeço imensamente o seu tempo por fomentar o nosso conteúdo, por se apresentar para nós, a gente conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco desse tema, que é um tema emblemático, um tema novo. Muito obrigado aí por tudo, e a gente aguarda o senhor em outras lives e nos nossos cursos também, Polvidores e Educação. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído de algum modo, e que todos, por favor, se disponham a aprender. É muito bom aprender coisas novas. Tá bem? Abração. É o que nós pensamos ainda, o amor pelo ensino, a nossa hashtag eterna aí. Professor, muito obrigado de coração, um ótimo dia para o senhor, um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.